Para fazer a bolacha de nata, eu vou misturar todos os ingredientes secos primeiro. Aqui eu estou usando 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de maisena, amido de milho. E aqui eu tenho 10 colheres de sopa de açúcar. E eu vou usar também 1 colher de sopa de fermento em pó. O fermento em pó vocês compram assim em pacotinho, que ele já vem a medida certinho. Daí não tem perigo de errar a bolacha. 1 colher de sopa tem esse pacotinho que tem 11 gramas. Depois que eu descobri esse pacotinho aqui, eu só uso ele agora. Aqui não precisa peneirar não. Pode colocar tudo aqui assim mesmo. E agora eu vou misturar. Vou dar uma misturada. Sempre quando vocês forem medir a xícara aqui para fazer, sempre pega a mesma xícara para medir todos os ingredientes. Agora que eu misturei, eu vou colocar um ovo inteiro. Agora os ingredientes mais molhados. Aqui eu estou usando 1 colher de sopa de margarina. Pode ser manteiga também. A minha aqui eu estou usando com sal. Mas se vocês forem usar sem sal, aí tem que colocar 1 colherzinha de sal aqui. Então eu não vou colocar o sal porque eu estou usando a margarina com sal. E aqui eu tenho a xícara de nata. Essa xícara aqui, essa medida aqui, eu sempre uso ela. Então eu meço aqui todos os ingredientes nessa medida que eu tenho aqui. Que é 1 xícara. Aí, para quem não conhece nata, eu vejo através dos comentários, tem muita gente que não conhece nata. Ela vem vendida assim nesse pote assim. Aqui onde eu moro ela vem vendida assim. Aqui onde eu moro a gente encontra bem fácil. Tem outras marcas também de nata. Tem outras marcas. E eu sei que na região aí mais pra cima é difícil de encontrar no supermercado porque eu sou lá do Paraná. E lá no Paraná eu não encontro em qualquer lugar. Aqui eu encontro bem fácil a nata, porque o pessoal usa muito aqui. Aí em cima pode ser que tenha outras marcas também, que eu não conheço. Mas aqui ele é vendido assim nesse pote assim. Daí você não precisa estar juntando a nata, a gente já compra ele assim. E ele vem aqui 300 gramas. E agora eu vou dar uma misturada. Depois que eu misturei todos os ingredientes, dependendo da forma como você coloca a margarina na colher, vai um pouquinho a mais. Então ele fica assim, ainda grudento. Não pode ficar assim não, a massa tem que ficar a ponto de enrolar. Então agora, vocês vão adicionando aos pouquinhos a farinha. Toda receita que vai farinha, a gente nunca consegue dar uma medida certa. Então você tem que saber o ponto da bolacha para colocar a farinha. Vai colocando aos pouquinhos assim, a hora que começar a desgrudar, aí já tá bom. Não vai colocando muito não, senão a bolacha não fica boa depois. Começou a soltar da mão, aí já não precisa mais de farinha. Vai colocando assim aos pouquinhos e vai mexendo. Ó, já tá quase boa. Já tá desgrudando da mão. Coloquei só um pouquinho a mais, só polvilhei um pouquinho a mais e ela já fica boa. Deixa um pouquinho grudando também, porque daí na hora de abrir, vai ter que abrir ela com farinha de trigo. Então pode deixar ela um pouquinho grudando na mão. Ela já tá soltando bem fácil. Já dá pra fazer bolinha. Ó. Então aqui já tá bom o ponto dela. Porque agora eu vou abrir e vou precisar um pouquinho de farinha para abrir. Então pode deixar nesse ponto aqui mesmo. Ela fica meio macia.
Esse ponto aqui. Agora eu vou abrir. Agora para modelar, eu tenho esses modeladores. Tem vários formatos. Esse daqui é de Natal. Agora que está chegando o Natal, essas bolachas são muito boas para fazer para vender. Ele não tem muito custo. Dá para você ganhar bastante dinheiro, porque ele rende bastante. E agora eu vou colocar eu faço todos os formatos primeiro. Aqui eu já fiz todos os formatos. E agora eu vou puxando a massa assim. E ela vai saindo. Não precisa fazer muito grossa não, porque depois ela cresce. Então pode fazer nessa espessura aqui que eu fiz. Aí vai tirando e vai colocando na forma. Aqui a forma não precisa nem untar. Pode colocar ela assim sem untar, porque ela não vai grudar não. Agora eu vou fazer o outro formato que não precisa de forminha. Para fazer sem forminha, vocês pegam um pedaço assim, modela assim, pode ser assim com a mão também. Vai abrindo assim, não muito grosso. Aí faz uma cobrinha assim, comprida, e vai cortando com a faca. De preferência, do mesmo tamanho. Vai cortando assim. Aí depois que cortou tudo, coloca assim na forma. De preferência que vocês façam do mesmo tamanho. E deixa um espaço sempre um pouquinho grande, porque ele vai crescer. Aí depois que colocou tudo aqui na forma, vocês pegam um garfo e amassam assim. Coloca um pouquinho de farinha no garfo para não grudar. Vai fazendo o formato assim. Aí de preferência vocês fazem sempre assim, do mesmo tamanho. Aqui as bolachas já assaram. Eu acabei de tirar do forno, elas estão quentes ainda. Essa daqui eu deixei queimando um pouquinho para mostrar para vocês que dá para fazer de duas formas na hora que for assar. Aqui, quando você queima um pouquinho, a bolacha vai ficar mais durinha na hora de comer. Aí se vocês gostam de uma bolacha mais dura, pode deixar assando um pouquinho, ela vai dourar mais, vai ficar mais queimadinha. E na hora de comer ela fica mais durinha. E aqui eu gosto assim. Ela fica branquinha em cima, e embaixo ela fica douradinha. Ela fica, na hora que você vai comer, ela fica macia. Eu gosto de comer ela assim. Mas se vocês gostam de uma bolacha mais durinha, tem que deixar um pouquinho mais no forno. E para assar, ela assa bem rapidinho. O meu forno, em 20 minutos, ele assa. E esse formato aqui, que eu fiz sem o modelador, ele fica assim. Também fica gostosa na hora de comer. Você deixa dourando um pouquinho embaixo e branco aqui em cima. Fica branco em cima. Rendeu mais ou menos 130 bolachas. Nesse formato que eu fiz. Aí vai depender também da espessura que vocês forem fazer e do tamanho que vocês forem fazer. Se for fazer um tamanho desse tamanho que eu fiz aqui, vai render menos. Mas se vocês fizerem no formato desse tamanho pequeno, vai render bastante. Rende mais de 100 bolachas. Então vai depender muito da forma como vocês forem fazer. E agora eu vou mostrar para vocês outra forma também de fazer a bolacha com uma cobertura em cima. Outra forma também de vocês fazerem a bolacha é colocando cobertura de chocolate em cima. Aqui eu tenho o chocolate derretido, que eu coloquei no papel manteiga. E agora vocês podem confeitar como quiserem aqui em cima. Fica muito gostoso também com chocolate. Aí vocês vão fazendo o desenho que vocês querem. Aqui eu já coloquei a cobertura de chocolate em cima.
E sempre quando eu vou fazer, eu sempre uso papel manteiga embaixo. Eu coloquei papel manteiga embaixo para poder colocar a cobertura de chocolate. Aqui eu só fiz algumas bolachas, não fiz todas, só para mostrar para vocês que dá para fazer assim também. E agora eu vou mostrar como que elas ficam por dentro. Agora eu vou mostrar como fica por dentro as bolachas. Aqui eu assei com bem pouco tempo, ela fica mais macia. E aí aquela que eu assei bastante tempo, deixei mais dourada, ela fica mais durinha. Aí vocês na hora de assar, se vocês preferirem durinha, deixa mais tempo. Aí se não quiserem muito durinha e mais macia, deixa pouco tempo. Aí vai depender do gosto de vocês. Eu prefiro assim ela macia, não gosto muito de bolacha dura. Eu prefiro ela assim bem, na hora de comer, fica bem macia. Essa que eu assei mais tempo, ela ficou mais durinha. Aí fica assim as bolachas. Sem fazer com o modelador também fica bom. Essa aqui, olha como fica essa daqui, que eu usei sem modelador. Quem não tiver pode fazer assim também. Minhas bolachas ficam assim. Espero que vocês tenham conseguido assistir melhor aqui nesse vídeo. Porque naquele vídeo do YouTube foi um dos primeiros que eu enviei. E agora com mais tempo de experiência, eu preferi fazer de novo esse vídeo, porque tem muitas pessoas que gostam dessa bolacha. E a bolacha fica assim. Eu espero que vocês consigam fazer em casa e que gostem. Até mais. Eu esqueci de mostrar o de chocolate. Depois que esfriou, o chocolate ficou assim. Aqui eu usei chocolate meio amargo, mas vocês podem usar qualquer tipo de chocolate. Para não ficar tão doce, eu usei este meio amargo. E o sabor fica bem gostoso também com chocolate. Dá um sabor a mais na bolacha. E aí fica assim.